Boa noite, meus irmãos. É sempre uma alegria poder estar aqui e dividir a palavra do Senhor. Somente para relembrar, às quartas-feiras nós estamos tendo uma série que é baseada no livro Parábolas de Jesus. E em cima desse livro nós preparamos aqui uma mensagem para todos vocês. Sabemos que Jesus sempre falou para todos de uma forma muito simples, para que pudesse chegar ao entendimento de todos. E a última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a parábola do semeador. E hoje nós vamos ver também a parábola do semeador, só que por uma visão diferente. Então, para que a gente relembre um pouquinho, né, na parábola do semeador, ela está em Mateus. Eita, nós não anotei aqui. Mas ela também está em Marcos 1, 9 e Lucas de 8 a 14. E depois eu vejo aqui e falo para vocês. Mas como ela é conhecida, é a história que o semeador saiu a semear e as sementes iam... A primeira caiu pelo caminho, vieram as aves e comeram. A segunda caiu em solo rochoso e ela germinou, mas como o solo era pobre, ela não tinha raiz profunda. Aí quando veio o sol, secou. A outra caiu entre os espinhos, ela cresceu, mas o espinho sufocou a planta e ela não deu frutos. E finalmente ela caiu em solo fértil. Aí a planta frutificou. Aí ela deu os frutos e foi de 1 para 30 para 100. Porque a gente não sabe o resultado que dá. Quando eu tive aqui da última vez, eu usei uma imagem, né? Nós sabemos quantas sementes tem dentro de uma laranja, mas nós não sabemos quantas laranjas tem dentro de uma semente. Então não vamos nunca nos intimidar na hora de pregar a palavra. E o plano de fundo que eu vou usar hoje está em Jó, nos capítulos 38 e 39. Gente, Jó, e esses dois capítulos são um dos capítulos que eu acho os mais lindos que tem na Bíblia. Então, só para ir contextualizando aqui um pouco antes, para aqueles que não conhecem toda a história de Jó, mas aqueles que não conhecem, leiam. Leiam, porque a gente sabe que Jó foi o primeiro livro que Moisés escreveu. Nós sabemos que todos os livros são importantes, né? Mas deve ter um porquê Jó ser o primeiro livro que foi escrito, né? Mateus 13, do 1 ao 23, exatamente. Muito obrigado, meu irmão. Relembrando então um pouco a história de Jó. Jó era um homem muito rico, que tinha muitas coisas, e era uma pessoa muito querida na sociedade, porque ele ajudava também as pessoas. Ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa influente. Só que por algum motivo, Deus apontou para Jó falando com Satanás, e Satanás acusou a Deus que se ele não fosse tão abençoado, Jó não seria tão fiel. Daí vieram desgraças na vida de Jó levadas por Satanás. Jó perdeu todos os bens, Jó perdeu a família, Jó perdeu a saúde. E para Jó sobrou ao lado dele a esposa. Quando a gente pensa que ela ia consolá-lo, mas ela abriu brecha para Satanás também e foi usada também de uma forma ruim,
falando para Jó amaldiçoar o Deus e morrer. E nesse contexto, quando Jó perdeu a saúde, chegou para ele 4 amigos. E esses amigos, supostos amigos, mas na verdade eu acho que eles eram amigos dele sim, porque quando eles chegaram lá, eles ficaram por 7 dias com Jó, sentados no pó, chorando junto com ele, lamentando a condição de Jó. Por essa razão, acho que eles eram amigos. Talvez não tivessem todo o conhecimento, porque a partir de um momento, e aí está nesses versículos, nesses capítulos anteriores, eles começaram a acusar a Jó e a dizer: bom, Jó, se você está sofrendo isso, é porque você tem culpa. Alguma culpa você tem. E às vezes a gente pensa nisso. Às vezes a gente pensa que eu fiz algo de errado e agora eu estou sendo castigado. O irmão Peter falou aqui da sobrinha dele, que ela faz tudo certinho, ela vai na igreja, então todos criam que ela teria uma vida longa e uma vida sem problemas. E ela está enfrentando uma grande tribulação. O que a gente não pode esquecer é que a gente vive num mundo de pecado. Esse mundo está caído, então todos nós estamos sujeitos a grandes tribulações. E nesse ínterim que eles começaram a acusar a Jó, eles começaram também a falar da justiça de Deus. Deus está castigando você por isso, Deus não suporta que seja feita as coisas da forma que foi feito. E Jó também se defendendo, e naquela batalha de palavras foi evoluindo até que chegou um ponto em que o Senhor disse: basta. O Senhor começou a falar. E nesse capítulo, até aquelas Bíblias que têm títulos entre os separados nos versículos, nesse capítulo está falando que o Senhor convence a Jó da ignorância. E é verdade. Nesse capítulo, que é o mais bonito, eu separei aqui uns versos, Jó em 38, eu não vou ler tudo, para que tenhamos tempo para discorrer também. Eu vou ler de Jó 38, alguns versículos aqui, tá? Eles não vão estar em sequência, mas eu vou só até o 8, não vou passar disso muito não. Então no versículo 1 está escrito assim, em Jó 38. Depois disto o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como o homem, pois eu te perguntarei e tu me farás a saber. Mais ou menos Deus chegou para Jó e para os amigos dele e disse assim: olha, moçada, fique esperto agora. Prestem atenção, porque isso não é brincadeira. Atentem para o que eu vou falar. Não fiquem distraídos, largados na cadeira ou sentados aí. Se arrumem, se aprontem. Eu estou falando. Assim Deus começou. E aí começa a parte que eu acho mais linda nesses versículos. Não são só essas, tá? O 38 e o 39. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular. Vocês já imaginaram? Deus perguntando isso hoje para o engenheiro capacitado, ou para os engenheiros do Antigo Egito também construíram as pirâmides. Eles sabiam muito bem que para você poder construir um prédio, edificar algo grande, você tem que ter isso muito bem fixo no chão. Você tem que estar isso muito bem estruturado. Você tem que ter uma fundação para isso. E é lindo, né? A gente vê os prédios, todos esses arranha-céus. E Deus pergunta:
onde é que estão os fundamentos da terra? E ela está flutuando no espaço. Até hoje, acho que o homem não consegue entender o que é isso. Prestem atenção. Vocês estão tentando falar o que eu sei, o que eu vou fazer. No versículo 6 agora. Sobre que, não, a gente já sei, o 6 já foi sobre o que estão fundadas as suas bases e quem lhe assentou a pedra angular. 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou quem encerrou o mar com portas quando o irrompeu da madre. Quando eu coloquei o ponto, até aqui vocês chegam, daqui vocês não passam. E as ondas orgulhosas quebravam-se ali. A maravilha da criação de Deus. Quando você olha para a natureza, não tem como você não ver o poder de Deus. E esses homens, então, o que eles estavam tentando fazer? Eles pensavam que eles eram especialistas em Deus. Eu ouvi uma palestra do agora professor Rodrigo, e ele falou: eu tenho alguns doutorados em teologia, mas eu não sou especialista em Deus. As pessoas podem ser especialistas em algo que eles possam realmente compreender, mas nós não temos como colocar Deus dentro de uma caixa. Nós não temos como entender todo o poder de Deus, nós não temos como entender algo que é infinito. Então, por mais que ele seja doutorado, pós-doutorado e tenha todos os títulos, jamais alguém vai ser especialista em Deus, tão pouco Jó como os amigos dele, nem mesmo nós. Então, o capítulo 38 e 39, eles foram feitas diversas perguntas para eles. E como é lindo, tentem ler e responder qualquer uma delas, para você entender como é Deus. Se a gente não consegue entender Deus, se a gente não consegue dimensionar Deus, nós não temos capacidade para entender o tamanho e a santidade de nosso Senhor. Só nos resta uma coisa: pedir o batismo do Espírito Santo todos os dias, para podermos andar ao lado do Senhor, para que possamos pelo menos refletir a sua luz, para que possamos também passar tudo aquele conhecimento que nós recebemos, que nós aprendemos através da palavra do Senhor, para aqueles que estão ao nosso meio, para aqueles que estão em volta de nós. E o título do livro, desse capítulo que nós vamos estudar, é Como Instruir e Guardar os Filhos. Então, se nós precisamos do batismo do Espírito Santo para entender a Deus, também precisamos para poder instruir os nossos filhos. Olha, essa eu acho que é uma das tarefas primordiais que nós recebemos, porque os nossos filhos são presentes de Deus para todos nós. Isso daqui nós vamos trabalhar agora lembrando da parábola do semeador. E quando a gente lembra da parábola do semeador, nós já lembramos da semente, e nós sabemos que Deus criou a semente, assim como Ele criou a terra. E foi Deus que deu a capacidade da semente se reproduzir, da planta se reproduzir. Mas quem dá essa vida à planta é Deus. Nós vemos o relato em Gênesis 1, 11 e 12, da criação da terra. Meus irmãos, eu vou ler sempre de forma o mais rápido possível aqui, porque é bastante coisa que nós temos aqui, ok? E disse, Gênesis 1, 11 e 12,
Produz a terra, relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem o fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Esse poder com o qual Deus criou a terra, Ele também nos criou, nos deu e nos sustenta a vida até hoje. Se Deus teve todo esse trabalho, você acha que Ele não vai cuidar de cada filho? Só precisamos estar dispostos para escutar a palavra de Deus. E olha que coisa maravilhosa. Quando você lembra disso, qualquer planta que você olha, você consegue ver o poder de Deus. Você consegue ver o milagre que acontece cada vez que essa planta dá um fruto, ou então quando uma semente reproduz e nasce a planta. Eu gosto muito de plantar. Eu tenho 2 frascos vazios de cândida de 5 litros lá em casa, que eu faço tudo quanto é tipo de experiência. Fruta eu vou colocando lá. Eu estou com umas 3 ou 4 árvores que eu não sei o que é. Tudo num espaço pequenininho, tem que passar para o outro lado. Nisso você consegue ver o milagre de Deus acontecendo. E Cristo usou essas coisas que são simples, a terra, ainda mais naquela época, porque era o meio de vida das pessoas. A maioria, todos ali, a maioria era agricultor. Hoje aqui eu acho que dá para contar no dedo quem é que mexeu com terra aqui, né? Eu sei de um irmão, porque ele já me falou aqui, né? Ó, a irmã Edna também já, eu sei que o Martins também já cuidou de terra e sabe como que é. E Cristo, através de exemplos simples, nos mostra o cuidado. Né? Enquanto ele estava falando com os apóstolos, ele falou sobre uma flor. Gente, às vezes a gente pensa numa flor, a gente vê, uma flor bonitinha, uma flor cheirosa, uma flor para dar para minha esposa. Mas a gente não pensa em tudo que Deus faz para que essa flor chegue a ser um botão, chegue a ser uma flor, e muito menos pensamos como Jesus deu e nos ensinou através de Mateus 6,30, falando das nossas preocupações, falando dos nossos medos. Às vezes a gente acha que não vai conseguir sustentar a nossa casa, às vezes a gente teme que não vai ter dinheiro suficiente para chegar ao fim do mês, ou então chegar àquele sonho que nós queremos. E Jesus, falando de uma simples flor, lembrou a todos do poder de Deus. Em Mateus 6,30, está escrito assim: se Deus assim veste a erva do campo, não vos vestirá muito mais a vós? Se você for ler tudo, começa lá, desde Mateus 6:11, ele falando que Deus cuida dos passarinhos, e depois ele fala de Salomão, que foi rico, foi sábio, foi um dos reis mais ricos que teve sobre a terra, e mesmo assim ele não se vestia como um simples lírio. Deus nos mostra essas coisas simples. E às vezes vocês estão até me falando, mas espera aí, você não vai falar como instruir os nossos filhos? Vamos ver o que é a simplicidade. Vamos falar com crianças, né? E às vezes a gente ainda pensa, esse mundo está um caos, a natureza está um caos.
é terremoto, é chuva demais, é frio demais, é quente demais, é fogo demais. Mesmo assim, a gente continua tendo a produção. Mesmo assim, o grão continua crescendo. Mesmo assim, o alimento ainda chega em nossas mesas. Então, por mais que a gente ache que esse mundo está maluco, descontrolado, Deus ainda está no controle desse mundo. É uma frase que eles falam muito na TV Novo Tempo, né? Eu gosto dessa parte quando eles falam: Deus ainda está no controle. O homem, ele não é deixado para trás, meus irmãos. Deus nos criou, Ele não vai nos abandonar, Ele está esperando. Deus não muda. A gente viu quando Adão e Eva, eles pecaram, Deus não virou as costas para ele, continuou indo lá na viração do dia para falar com eles. Deus não muda, Ele quer nos salvar e Ele vai nos salvar. Ele já nos salvou, já enviou Jesus Cristo para nos salvar. Tudo o que o homem precisa executar, a gente vê que Deus nos ajuda. Isso é algo que a gente não pode perder de vista, porque senão a gente pode acreditar que não é Deus que está cuidando de nós, e sim que nós estamos conseguindo com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio esforço, e isso não é verdade. Deus está sempre agindo juntamente conosco. Então, quando você pensa que você está superando uma tentação, você está superando uma dificuldade, não vai pensar que é você sozinho. Tenha essa certeza que Deus sempre está junto contigo. E a gente vê que quando o homem vai para o campo, a gente sabe que não existe a colheita se o homem não fizer a parte dele. Deus já traz a chuva, Deus dá o sol, mas se o homem não fizer a parte dele, não vai ter colheita. Se nós não fizermos a nossa parte, os resultados não vão vir. Então nós temos que trabalhar na obra do Senhor. E como a gente pode ver que o crescimento da planta ele é gradual, da última vez eu contei aqui a história de como é que eles reproduziam o mate, né, que era uma coisa muito trabalhosa. Eles pegavam a semente e deixavam dentro de um viveiro por 4 meses, depois de 4 meses essa semente ela acordava, aí sim que eles iam plantar essa semente. Passavam-se 4 meses, aí ia ter uma pequena raiz, eles iam tirar essa semente que estava numa estufa, controlada com temperatura, umidade e tudo mais. Aí sim eles iam passar para um segundo local, onde essa semente ia desenvolver, e depois disso, com já uma mescla de chuva e tempo, é que eles iam poder deixá-la aí por si só. Eu comparei isso com o nosso crescimento espiritual, que são fases. Mas nós podemos aplicar isso também aos nossos filhos, às nossas crianças. Todo esse cuidado que a planta precisa, os nossos filhos também precisam. E as nossas crianças, eles passam por fases. Da mesma forma que Jesus também passou por fases. Às vezes a gente pode pensar, não, Jesus acho que já nasceu até falando, né? Porque Jesus é Deus. Então já nasceu, já devia até falar já logo que nasceu. Mas não é bem assim. Se nós vermos em Lucas 2,52, em Lucas 2,52 fala um pouquinho sobre isso, né? E crescia Jesus em sabedoria
estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então nós vemos que Jesus passou por todas as fases. Jesus foi criança, Jesus trocou os dentes, deve ter ficado com a janelinha, tão conhecida janelinha, né? Passou por isso. Jesus era baixinho e cresceu. Ele passou por essa fase também. Tudo tem o seu tempo. E nós não devemos, então, fazer com que exigir da criança que ela pule fases. Nós temos que prestar atenção e dar a importância a cada fase da criança. E assim como a terra, que ela precisa ser lavrada, que ela precisa ser cuidada, e esse cuidado, ele é diário. A gente não pode deixar a plantação lá e largar. Não vai funcionar, o bicho vai comer, ou vai faltar água, ou vai faltar alguma coisa que o lavrador tem que estar ali atento. Da mesma forma, são nossas crianças, são nossos filhos. Nós devemos estar atentos a eles. Em cada fase, nós vamos ter que estar dando atenção, e toda atenção, porque é muito importante isso. A Bíblia nos fala, em vários versos, da importância da educação. Eu vou começar aqui pelo mais conhecido de todos, que é o Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Em Deuteronômio 6, de 6 a 7, está escrito assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, olha que coisa. Quando é que nós temos que falar sobre a palavra de Deus para os nossos filhos? Toda hora. A todo momento que isso for necessário. A todo momento que você lembrar disso. Está escrito, não sou eu que estou falando, está escrito aqui. Persistência. E em Efésios 6:4 está escrito assim. Aí os filhos podem até usar isso daí, né? De alguma forma. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Às vezes a gente pode pensar, mas será que eu vou irritar meu filho? Como é que eu vou irritar meu filho? Sim, existe essa possibilidade da gente irritar os nossos filhos, né? Hoje acho que muito mais, né? Porque eles são tão mimados que qualquer coisa que você fale que contraria a vontade deles, eles já ficam irritados. Mas logo em seguida, já está escrito aqui, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Está aqui, está escrito, segundo a palavra que está escrita. Esse realmente é um assunto que me queima por dentro, viu, meus irmãos? Sinceramente, é um assunto que realmente me queima por dentro, me faz pensar muito. Em 2 Timóteo 3,15, está escrito assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Você conhece porque alguém te ensinou com aquela persistência que nós já vimos em Deuteronômio. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Olha que coisa, nós sabemos que Jesus veio nos salvar. Jesus morreu por nós. Mas para que nós tenhamos a chance da salvação, nós precisamos nos tornar sábios. E vamos nos tornar sábios através
das sagradas letras que nós devemos passar para os nossos filhos. E em Hebreus 12, 7, está falando: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Então, quando nós vemos aqui nas Escrituras, não disciplinar o filho nem faz parte aqui do pensamento. Não existe isso. Nós devemos disciplinar os nossos filhos. Às vezes eu me pergunto se eu fui muito duro com minha filha. Faz parte. Mas quando eu leio um verso desse, vejo que tudo o que eu pedi, que eu pensava ter sido muito duro, se encaixa aqui com o assim diz o Senhor. Isso traz uma tranquilidade para o meu coração. Enfim, temos que estar preparados para levar a palavra de Deus para os nossos filhos. É muito importante para eles. Nesse concílio de anciãos que teve nesse último sábado, eu participei de uma palestra que fala sobre os pequeninos. E ali eu vi um dado muito interessante. Falou sobre um pesquisador que se chama Jorge Barna. O livro dele, eles tiraram esses dados, chama-se Pais Revolucionários. Esse autor ele é muito importante. Ele foi citado pela Departamental, né, do Ministério Infantil e dos Jovens. E aqui ele está dizendo que o desafio de cada pai de educar com valores espirituais é maior que o dever de uma boa educação secular. Então, meus irmãos, se você acha que é importante mandar o teu filho para a universidade, ensinar a palavra de Deus é mais importante. Se você acha que é importante você prepará-lo para estar no mercado de trabalho e ser alguém bem-sucedido, ensinar o caráter de Deus é mais importante. Jorge Barna, ele afirma: criar filhos é algo que acontece nas linhas de frente da batalha espiritual e é vencida ou perdida por volta dos 13 anos de idade. Olha a importância. E por que ele fala isso? Eles apresentaram uns dados que eu fiquei assustado. A criança, na fase infantil, da infância dela, ela tem um interesse por religião perto de 30%. Eu vou pedir desculpas para os irmãos, porque eu não lembro esse dado corretamente de cabeça. O Peter viu essa palestra também. Não sei se você lembra o dado, é 30% ou algo perto disso. Eu sei que eram 2 dígitos na ordem de grandeza aí. O interesse que eles têm em religião, o interesse que eles têm em Deus. Então, quando vocês pensam numa criança pequena, que nós temos aqui o pequeno Pedro, a Valentina, mesmo a sua, Martins, a pequena Pedrita, a Pietra, é o momento em que eles mais têm interesse. Depois que eles vão para a adolescência, você sabe para quanto vai esse interesse em religião? 3%. Se não é 3%, é 2%. Eu não lembro direito esse dado, mas eu sei que é menos de 5%. É o que eu me recordo. Depois aumenta um pouco, tá? Aí depois, quando você se torna um jovem adulto ou mais, isso aí cresce de novo, mas sempre fica abaixo dos 5%. Então, isso é o comum. Então, essa é a importância de nós falarmos para os nossos filhos. E nós temos que tê-los aqui na frente, quando eles estiverem aqui na igreja. Não é lá no fundo. Não é sentado no chão da igreja, porque eles vão ver o que aqui na frente. A criança ela é visual. A criança precisa enxergar as coisas que estão acontecendo.
Mesmo que ela pareça que ela está brincando, mas ela vai estar vendo, ela vai estar ouvindo também. Então é aqui que a gente tem que colocá-las. E os pais têm que fazer de tudo para trazer a criança no horário certo, no horário correto, para que eles possam ter aqui a escolinha. Os pais têm que fazer o culto em casa com as crianças. Nós temos que tornar isso uma experiência agradável para eles, não uma experiência ruim. Eles têm que gostar disso. E para que isso aconteça, nós não podemos estar no meio do nosso almoço e criticando um irmão da igreja, falando mal de um irmão da igreja. Gente, é tão claro isso. Na Bíblia está falando, quando nós temos uma questão com o irmão, ou quando nós achamos que o irmão está indo por um caminho que ele não deveria ir, o que nós fazemos? Nós chamamos esse irmão e vamos falar com ele pessoalmente, para tentar colocar ele de novo no caminho, ou então a gente vai perceber, ele vai mostrar para a gente que o errado sou eu. Não ficar destilando comentários e ainda na frente de uma criança que vai criar uma resistência. Para que eu vou na igreja? Minha mãe não gosta de ninguém lá? Meu pai fala mal de todo mundo? Para que eu vou na igreja? Meus irmãos, é mais fácil a gente cuidar dos nossos filhos quando eles são pequenos, porque depois que eles são maiores e saem da igreja, nos restam vir aqui no culto de quarta-feira e ficar pedindo oração, sem cessar, insistentemente por eles. E nós não devemos deixar de fazer isso, mas nós devemos fazer isso pelos nossos filhos. Nós devemos ter esse cuidado com as nossas crianças. Quando nós pegamos os ensinos de Deus que estão representados na natureza de uma forma simples, é mais fácil a gente ensinar para os nossos jovens, porque eles vão entender. E por mais que pareça o caminho difícil, eles vão ter essa confiança em Deus, vão ter essa confiança em nosso Senhor. E uma coisa que é muito importante, já indo para o final, é a seriedade dessa obrigação que nós temos. Eu vou citar aqui da nossa irmã Ellen White, no Orientação para a Criança. Só a frase final. Não, eu vou ter que ler um pouquinho mais aqui. No juízo, Deus não pedirá conta de nossas conquistas laborais ou acadêmicas, mas nos perguntará: onde estão os filhos que eu vos dei para educar para mim? Por que não estão à minha mão direita? É uma responsabilidade. Nós sabemos que muitas vezes nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance e mesmo assim eles saem, mesmo assim eles se vão. Mas nós fizemos tudo o que podíamos. E mesmo eles indo, a chance deles voltarem é muito maior. Quando eu vejo a Cidinha pedindo oração e a alegria quando ela viu os 3 filhos aqui na igreja, dava para ver o olhar dela, o brilho no olhar, a alegria. É a esperança que eles voltem, que eles vão voltar. Gente, para mim é mais difícil, porque eu fui conhecer a palavra muito tarde. Meus filhos já são grandes, já são adultos. É mais difícil e eu oro todo dia para que Deus me dê a oportunidade, me instrua como é que eu faço. Essa é uma responsabilidade muito grande. Mas quando nós pegamos tudo o que está aqui dentro da Bíblia e nós conseguimos compreender e conseguimos passar para os nossos jovens, nós vamos conseguir mostrar para eles
que mesmo que esse mundo pareça louco, que mesmo que tudo pareça assustador, passar por uma doença, uma enfermidade tão grande, Deus está conosco. Deus está segurando a nossa mão. E se nós ensinarmos isso para os nossos filhos, eles vão também passar pela dificuldade. E eles vão saber e guardar o caminho do Senhor. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos capacite para cuidar dos nossos pequenos, da nossa juventude, para que eles estejam conosco aqui. E naquele grande dia estejam todos juntos para aguardar a volta de nosso Senhor. Vamos levantar e vamos orar, meus irmãos. Grande e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu, que são os nossos filhos. Perdoa-nos, Senhor, se nós não conseguimos conduzir da melhor forma ou da forma que deveríamos, Pai. Mas nos ajude, Senhor, a corrigir a rota, Pai. Nos ajude, Senhor, a voltar para os seus caminhos e as suas instruções, Pai. Mas o mais importante, Senhor, salva os nossos filhos, Pai. Salva a nossa juventude, Pai. Traga aqueles que estão afastados, Senhor, de volta para a Tua casa, para debaixo de Tuas asas, Senhor. Faça com que o Teu Santo Espírito converse com eles e toque o coração deles, Pai. Para que eles estejam aqui, Senhor. Para que naquele grande dia, Pai, eles preguem, Senhor. Para que eles nos ajudem, Pai, a salvar muitas almas. Para que estejamos todos juntos no céu contigo quando Jesus voltar, Pai. Nos leve, Senhor, para nossos lares em segurança, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em breve